Francamente, deputado. Francamente, deputado. Francamente, deputado. Francamente. Olá, meus amigos e minhas amigas, aqui quem fala é o deputado Marcelo Ramos e estou voltando para a nossa conversa semanal. Toda semana a gente está se encontrando aqui, batendo um papo, conversando um pouquinho, através do nosso podcast, do podcast Francamente, que me dá a oportunidade de bater esse papo, de conversar com você, falando de uma forma franca, sobre temas do dia a dia, temas da pauta aqui da Câmara dos Deputados, tanto que tenham relevância para o país, como que tenham relevância lá para o meu Amazonas, que é o estado que eu, de forma muito orgulhosa, represento aqui na Câmara dos Deputados. Mas veja só, meus amigos e minhas amigas, essa semana eu quero conversar com você sobre um texto que circulou pela internet, foi redigido, tem a data do dia 2 de outubro, e tem como autor o ex-ministro Bresser Pereira. O ex-ministro Bresser Pereira publica um texto que ele chama Projeto Brasil-Nação. E é sobre esse texto, Projeto Brasil-Nação, que é uma sinalização do que deveria ser feito para a nossa economia tentar retomar um viés de crescimento e sair dessa estagnação, que eu quero bater esse papo hoje com você. E quero bater esse papo iniciando da introdução do texto, que a introdução do texto faz uma constatação. O Brasil hoje é um país estagnado do ponto de vista econômico, mas essa estagnação não é de hoje. E o ministro Bresser Pereira faz uma comparação dos últimos 40 anos, do crescimento do Brasil, do crescimento dos países em desenvolvimento como nós e do crescimento dos países mais ricos. E os números são assustadores, demonstram que a gente está na contramão da economia mundial. Para você ter uma ideia, nos últimos 40 anos, os países ricos cresceram 1,7%. Os países em desenvolvimento, como o nosso Brasil, cresceram 3%. Mas o Brasil cresceu apenas 0,8%. Um crescimento ridículo num período tão grande. E como todos vocês acompanham no noticiário, a tendência é que esse ano, mais uma vez, o nosso crescimento não alcance um dígito. Siga na casa do 0,7, 0,8, 0,85, depende aí de quem apresenta os números. Então, se o Brasil é um país estagnado, nós precisamos entender o porquê. E aí eu reflito, com base no artigo, mas também com formulações que tenho defendido aqui na Câmara dos Deputados, e você que acompanha o mandato sabe disso. E eu quero dizer que muito do que nós estamos vivendo do ponto de vista da crise, da estagnação econômica, tem a ver com a constatação de que o setor produtivo nacional pede socorro. Socorro. A indústria nacional, no primeiro semestre desse ano, teve um recuo de 1,6%. O setor de serviços teve o pior semestre dos últimos anos no primeiro semestre de 2019. E a construção civil agoniza com as políticas públicas de obras paradas que nós tratamos no podcast passado, de habitação do Minha Casa Minha Vida, o governo tentando se desresponsabilizar dos investimentos necessários num setor que responde tão rápido a qualquer estímulo econômico e gera emprego de uma forma tão rápida. Então a indústria com redução de 1,6%, os serviços o pior ano, a construção civil agoniza. Mas, por outro lado, em contrapartida dessa realidade, os bancos acabam de registrar mais uma vez o maior lucro da história. Essa frase já é até repetida. As pessoas já nem se assustam, porque todos os anos nós ouvimos o mesmo resultado dos bancos. Os bancos têm o maior lucro da história. Portanto, há alguma desconexão num país em que a indústria, o setor de serviço, o setor de comércio, a construção civil, que é quem gera emprego, quem agrega valor e quem distribui renda, agoniza,
E, por outro lado, os bancos têm recordes e mais recordes de lucros. Como é que pode um país que cresceu só 0,8% em média cresceu só 0,8% nos últimos 40 anos, ter bancos que batem recorde de lucro todos os anos? Tem alguma coisa errada sobre isso, e é sobre essa alguma coisa errada que o ministro Bresser propõe uma reflexão do povo brasileiro. Mas nós vamos dar um intervalinho, aquele nosso intervalinho de sempre, para tomar uma água, respirar um pouco, e vamos falar um pouquinho sobre esse documento chamado Projeto Brasil Nação, que me parece, pelo menos, indicar alguns caminhos que podem tirar o Brasil dessa tão profunda crise econômica que nós estamos vivendo. Eu volto já. Eu estou em Manaus e Manaus está em mim. Manaus, menina morena, teus encantos me fascinam, sou eu teu admirador. Suas praças, viadutos, córregos e jardins, com flores lindas, com um cheirinho de jasmim. E quem vem de fora se apaixona e querem sempre estar. Francamente, deputado. Francamente, deputado. Francamente, deputado. Francamente. Já respirei um pouquinho, tomei uma água. Você também deu uma descansadinha aí dessa nossa conversa para que a gente volte a bater um papo sobre o momento econômico que o Brasil está vivendo e os caminhos apontados pelo Projeto Brasil Nação. No primeiro bloco, nós fizemos meio que um diagnóstico de como o nosso país chegou até aqui. E agora vamos seguir aprofundando um pouco esse diagnóstico para que no último bloco a gente possa começar a apontar caminhos e possa também falar um pouco do que a Câmara dos Deputados tem feito com muita responsabilidade, com centralidade da pauta econômica para enfrentar essa crise tão profunda que a gente está vivendo. Olha, primeiro eu quero te dizer e dizer ao Brasil, ao Amazonas, que sem o setor produtivo nacional não há recuperação do emprego. E sem recuperação do emprego não se diminui a desigualdade. O mundo inteiro está questionando esse liberalismo rentista que o ministro da Economia insiste em tentar aplicar no nosso país. A The Economist, publicação inglesa que talvez seja o maior símbolo do liberalismo do mundo, acaba de propor uma revisão do liberalismo partindo da constatação de que o liberalismo rentista está levando o mundo ao colapso, a uma bolha em que o mercado financeiro, em que a especulação financeira, que é parasitária, vai perdendo a sua conexão, o seu lastro no setor produtivo real, que é o hospedeiro. É óbvio que o parasita ou morre junto com o hospedeiro ou procura um novo hospedeiro. Talvez isso explique por que o Brasil perdeu no primeiro semestre 21 bilhões de reais de capital externo da Bolsa de Valores que saíram do nosso país. Porque quando alguém compra uma ação na Bolsa de Valores, não compra uma folha de papel, não compra um sonho. Quem compra uma ação na Bolsa de Valores, compra acreditando que lá na economia real, a empresa dona dessa ação terá resultados positivos que valorizem esses papéis. Mas nós estamos vivendo uma desconexão da especulação e da jogatina no mercado financeiro com o lastro na economia real. Você não pode ter uma bolsa ganhando, enquanto o país se desindustrializa, o setor de serviço mingua, a construção civil não consegue avançar. Portanto, a hora é de valorizar o setor produtivo nacional, principalmente a indústria, que é quem agrega valor e que é quem produz maior massa salarial. Nós estamos num processo de desindustrialização que os economistas chamam de desindustrialização precoce. E mais do que isso, a nossa desindustrialização
ela vem acontecendo porque parte da nossa indústria está trocando a atividade produtiva pela atividade de importação, ou do produto final ou de etapas da sua produção. Isso acontece de uma forma muito clara em São Paulo, que sofre mais com esse processo de desindustrialização. Então, o documento assinado pelo ex-ministro Bresser, ele aponta alguns caminhos, vinculado à política de juros, vinculado à questão de investimento público, mas ele parte de uma premissa que é verdadeira, que nós precisamos criar um ambiente de negócios no nosso país que ofereça competitividade para os nossos setores produtivos, em especial para a indústria. Nós não queremos, não podemos querer, não podemos pretender que a nossa indústria faça uma competição em igualdade de condições com a indústria globalizada, com a indústria da China, por exemplo, vivendo num ambiente de negócios que nós oferecemos aos nossos empreendedores. Um manicômio tributário absurdo, uma insegurança jurídica sem precedente e uma burocracia que atrapalha a vida das pessoas. A hora de nós melhorarmos o ambiente de negócios, para aí sim ir abrindo o nosso mercado de forma gradativa e fazendo com que a nossa indústria melhore a competitividade através de uma competição equilibrada e não de uma competição absolutamente desequilibrada como a que oferecem ao industrial nacional hoje. Para vocês terem uma ideia, o cuidado que nós temos que ter hoje não é com uma indústria sair do Amazonas para vir para São Paulo ou sair do Pará para ir para o Rio Grande do Sul. A Estrela saiu do Brasil para ir para o Paraguai. A Pepsi saiu do Amazonas, do Brasil, portanto, para ir para o Uruguai. Nós estamos perdendo a nossa indústria para fora. O fechamento da indústria de eletroeletrônico será substituído pela indústria da China, da importação da China, que tem um ambiente de negócios que nem os Estados Unidos consegue competir. Os Estados Unidos estabelece barreira para o produto chinês e nós achamos que temos que abrir completamente o nosso mercado e matar a indústria nacional. Sem indústria nacional, sem setor produtivo nacional, nós não temos saída, porque não há diminuição de desigualdade, porque não gera emprego, porque não agrega valor, porque não desenvolve tecnologia. Essa é a nossa mensagem do nosso segundo bloco, aquela paradinha para tomar uma água, respirar um pouco, e voltamos já falando dos caminhos apontados pelo documento Projeto Brasil Nação. Francamente, deputado. Francamente, deputado. Francamente, deputado. Francamente. Para aqui, te garanto, tu não vai mais querer partir. Aqui eu nasci e aqui eu vou ficar. Manaus é meu lugar. Aqui eu nasci. Francamente, deputado. Francamente, deputado. Francamente, deputado. Francamente. Estamos de volta para o nosso último bloco, e nesse último bloco eu quero abordar de forma pontual alguns aspectos das sugestões feitas pelo Projeto Brasil Nação. E eu vou destacar aqui alguns para não falar de todos. O primeiro deles é a indicação de que nós não devemos desnacionalizar empresas monopolistas e nem setores estratégicos. É muito perigoso. Nós estamos combatendo alguns monopólios nacionais, mas estamos privatizando e desnacionalizando setores que são monopolistas por essência, como, por exemplo, o gás. Você não tem 10 gasodutos, você só tem um gasoduto. Quem ganha esse gasoduto tem um monopólio, público ou privado, mas objetivamente tem um monopólio. Você não constrói 10 gasodutos para ter concorrência. Esse talvez seja o maior exemplo, até pelo debate da questão do gás que está pautado hoje aqui na Câmara dos Deputados. E nem setores estratégicos. Nós precisamos proteger setores estratégicos. Ora, a França produz lá o setor primário dela, a agricultura, porque ela fornece muito para a Europa. Os Estados Unidos agora acabou de estabelecer barreiras para a entrada da chinesa Huawei, porque ela tem 5G e os Estados Unidos não tem.
para proteger um setor estratégico que é o setor de telecomunicações. E é errado quem pensa, e muita gente desse governo pensa, pode até não dizer, mas pensa, que o Brasil não tem que ter indústria nenhuma e tem que viver só da exportação de commodities. Não, o Brasil tem que ter indústria sim, tem que buscar desenvolver tecnologia, tem que buscar agregar valor para a nossa indústria, mas tem que valorizar a indústria como instrumento fundamental de desenvolvimento. Nós não somos um país pequeno, nós somos um país de dimensões continentais, com uma população gigantesca, com riquezas naturais que poucos locais do mundo têm. E não podemos abrir mão de competir também no setor industrial, valorizando o nosso setor produtivo nacional. O documento Projeto Brasil Nação também indica a necessidade de crédito de longo prazo, de um esforço para superávit primário do ponto de vista fiscal, para que a gente tenha capacidade de investimento público. Sem investimento público, nós não vamos sair dessa crise, e o Brasil tem projetado para 2019, para 2020, o menor percentual de investimento da história, e também, garantindo superávit, nós damos tranquilidade que permite a redução dos juros justamente para esses empréstimos, para esse crédito de longo prazo. E também, numa sensibilidade muito importante do projeto Brasil Nação, a ideia de que para que o Brasil saia da crise é preciso manter a valorização dos salários com o crescimento da produtividade. Quando você valoriza salário, você estimula consumo numa renda mais baixa e você vai investindo em educação, ciência e tecnologia, melhorando a produtividade e fazendo com que salário e produtividade cresçam ao mesmo tempo. Esses eu acho que são alguns sinais importantes para o futuro do nosso país. E quero dizer que a Câmara tem tido a responsabilidade de dar centralidade para a pauta econômica. Olha, eu digo que o Brasil tem muitos problemas, e tem, insegurança, problema de saúde pública, alguns problemas na educação, problema de infraestrutura, mas o Brasil não tem nenhum problema mais grave do que ter entre desempregados, desalentados e subempregados mais de 50 milhões de brasileiros. Nenhum país sai de uma crise com o desemprego, com o desalento e com o subemprego em índices tão absurdos como nós estamos vivendo hoje. Então, temos que dar centralidade para a pauta econômica, para a pauta de geração de emprego. A Câmara deu centralidade quando discutiu a reforma da Previdência, permitindo o equilíbrio do déficit público, deu centralidade quando aprovou a Lei de Liberdade Econômica para melhorar o ambiente de negócios, dá centralidade quando debate reforma tributária, ainda que eu tenha muitas restrições à PEC 45. É preciso que o nosso governo também entenda que todo o resto é periférico quando você tem milhões de brasileiros desempregados, desalentados, subempregados e as consequências sociais que isso gera. Fome, miséria, violência. Portanto, quero concluir dizendo que o desafio de sair da crise é o desafio de retomar a confiança, a crença, o investimento e a esperança nos setores produtivos nacionais, na indústria, no comércio, nos serviços, na construção civil. Sem isso, nós não vamos sair dessa crise. Mas estamos chegando no fim. Quero agradecer você que teve paciência, tolerância de nos ouvir até o fim desse podcast. E quero terminar como a gente sempre termina, dando aquela dicasinha de leitura, ou de uma série, ou de um filme. E eu quero dar uma dica hoje de um livro de um conterrâneo nosso, que nos orgulha muito, ganhador do Prêmio Jabuti, que é o maior prêmio da literatura brasileira, o escritor Milton Atum, que tem entre as suas obras o que eu penso que seja a obra-prima da literatura amazonense, que é o livro Dois Irmãos. Então quero sugerir a você, procure lá na livraria Dois Irmãos, Milton Atum, vai valer muito a pena ler. Um grande abraço, um bom resto de semana para você, e semana que vem nós estamos de volta para esse papo franco aqui no nosso Francamente. Um abraço. Francamente, deputado. Francamente, deputado. Francamente, deputado. Francamente, deputado. Francamente.